Muito importante para mim, glória a Deus. E a palavra do Senhor, ela está em João 4, e o título é Transformando o Caráter. Glória a Deus. Enquanto vocês vão procurando, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Também fiz aqui as anotações, a qual aprendi com meu esposo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, assim: e Jonas fora lançado ao mar para cumprir uma ordem do Senhor. A embarcação estava naufragando, fortes ventos e tempestades. Isso muitas das vezes ocorre em nossas vidas e aos que estão ao nosso redor, porque não queremos ser lançados para fora, fazendo a embarcação perecer. Mas nessa noite, eu estou sendo lançada para fora, porque muitas das vezes a gente fica retendo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas e fica travando tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. E muitas das vezes a gente acaba fazendo com que os nossos que estão junto com a gente, ao nosso redor, pereçam por causa do nosso chamado, que às vezes a gente não exerce. E eu também gostaria de agradecer a Deus pela sua infinita misericórdia, me escolheu, me chamou e me separou para fazer a obra do Senhor. Deus colocou pessoas especiais em minha vida, as quais agradeço imensamente. Vocês são uns deles, né? Porque, glória a Deus, conheci mais um povo que vai morar no céu, meus irmãos. Pela vida do pastor Salu, o qual tem depositado a confiança, pela cobertura espiritual e pelos seus ensinamentos. Também, em Marcos 10, 8, 9, diz: e ambos se tornarão uma só carne, meu marido, amigo, fiel e companheiro. Agradeço ao Senhor pela sua vida, o qual tem investido no meu ministério, me ajudando em todas as áreas da minha vida, física, emocional e espiritual. Esposas, invistam no ministério do seu marido, e marido, invista no ministério da sua esposa, pois ambos serão recompensados. Eu fui presenteada com uma família abençoada. Glória a Deus. Agora, irmãos, em João 4, eu vou ler o verso 5, é uma passagem muito conhecida da igreja, a qual no verso 5 diz: assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. Verso 6. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. 7. Nisso, vendo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. No verso 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Agora o verso, continuando, né, o verso 9, ela disse: isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. 11. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? No versículo 13, Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar e as palmas engrandecem o nome do Senhor. Quando o Rogério falou ontem, né? Mas assim, quando a gente começou também na igreja, porque a gente faz só 8 anos, né, que a gente é convertido.
convertidos no caminho do Senhor. E a gente via os irmãos ministrar, pregar a palavra do Senhor, e uma coisa que chamava a atenção nossa, era um copo de água que ficava sobre o altar, e a gente via aquele copo de água assim, ó, geladinho, e a gente falava, nossa, um dia que a gente for pregar, a gente vai beber dessa água, que parece que assim, é uma água muito refrescante e saborosa, né? Parece que atrai a gente. Assim como a Santa Ceia do Senhor também. Muitas das vezes a gente ia na Santa Ceia, a gente via os irmãos ali participando do corpo e sangue de Cristo, e a gente falava, nossa, esse cheiro de pão tinha um cheiro diferente, algo diferente, que daí eu falava, nossa, vamos sair, vamos na padaria tentar pegar um pão igual esse aí. Mas é assim, irmãos, quando a gente tem sede da palavra de Deus, quando a gente tem aquele desejo de ser preenchido pelo Senhor, é só Deus que pode preencher, porque muitas das vezes a gente buscou tantas coisas no mundo, viemos aí do mundo, onde a gente não teve ensinamento das coisas de Deus, até superficialmente, mas não no profundo. Então agora eu também vou experimentar da água. Nossa, dia bênção. Irmãos, como o título aqui da palavra é Transformando o Caráter, eu gostaria de ler para os irmãos que no dicionário, o que quer dizer caráter? Caráter é um conjunto de traços ligados à moral de um indivíduo. Nesse sentido, suas atitudes serão coerentes com a sua índole, natureza e temperamento. As qualidades que constituem o caráter de uma pessoa podem ser boas ou más. Assim, determinam o conceito de moral que irá reger a atitude de uma pessoa. Deus, Ele usa a nossa fé para moldar o nosso caráter. O caráter é a manifestação daquilo em que você está se tornando. Um caráter forte é fruto de escolhas corretas e consistentes. O alicerce do caráter é a integridade. No versículo 4, no capítulo 4, 5 e o 6, quando Jesus chega, assim, ele sempre chega primeiro ao nosso encontro. Então, quando nós nos preparamos para vir aqui à casa do Senhor, o Senhor Jesus já estava aqui nos esperando. Glória a Deus. E depois eu também, assim como a mulher samaritana, que chegou ao poço meio-dia, e Jesus já estava esperando ela. Jesus também estava nos esperando para ter encontro conosco nessa noite. E Jesus, no versículo 7, ele deu uma ordem para a mulher samaritana. E a mulher samaritana coloca em dúvida a ordem de Jesus. E muitas das vezes é assim que acontece conosco, irmãos. Nós ouvimos a palavra de Deus e ficamos questionando. E Jesus mostra sua soberania e diz que Ele é o único que pode trazer a vida eterna para ela. A mulher samaritana olha para os obstáculos, dificuldades e não a palavra de Jesus. Assim como nós sempre dando desculpas e colocando dificuldades para aquilo que o Senhor pede para nós fazermos. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sei fazer, mas nós temos que começar, né, irmãos? No versículo 13, Jesus está dizendo que olhando para o que o mundo oferece, a gente vai ficar faltando sempre algo em nossa vida. Será que é tudo passageiro, né? Nós sabemos que no mundo é tudo passageiro. E os meus desejos vão passar e amanhã eu vou desejar outras coisas. E Jesus está abrindo os olhos da mulher e dizendo que não tem nada mais importante que Ele. Só nele seremos completos, felizes e garantiremos a vida eterna. No versículo 15, o que aconteceu? Ela creu em Jesus e sua vida foi transformada. Ela saiu anunciando às pessoas que também creram em Jesus, através do testemunho dela. E muitas das vezes é assim, irmãos, na nossa vida, através do nosso testemunho, porque não é pelo muito falar, mas sim pelo nosso caráter, pela nossa índole, que a gente ganha as pessoas aí fora. Porque muitas pessoas acabam dando um mau testemunho e acabam, tipo assim, taxando os crentes, é tudo crente, tudo a mesma coisa. E nesse caso,
ela saiu testemunhando o que Jesus, o encontro que ela teve com o Senhor Jesus. E Jesus, ele não obriga a gente a aceitá-lo ou segui-lo, ele apenas nos convida. Cabe a nós aceitarmos ou não. O Senhor nos convida. E o que eu gostaria de deixar também para os irmãos é que o Senhor, ele transforma, quando você tem encontro com Jesus, quando a gente tem encontro com o Senhor Jesus, a gente não fica da mesma forma que a gente era. Algo acontece, algo muda em nossas vidas. Não é verdade, irmãos? Mas muitas das vezes o Senhor, ele faz um milagre e só que daí, se a pessoa também não quiser, ela não vai ter uma mudança de caráter. O meu pai, eu vou dar um testemunho, que o meu pai, ele recebeu um milagre quando ele foi numa igreja no bairro também. Eu sempre, toda vez que eu venho aqui, isso sempre vem à minha memória, porque era uma igreja pequena também, com as pessoas, e meu pai chegou amparado junto com a minha mãe naquela igreja. Ele não tinha forças, porque meu pai, há 27 anos, 30 anos atrás, droga, mas naquela época não, irmãos. Naquela época era difícil, era muito difícil para mim ver aquilo, aquela situação, onde nós passamos muitas dificuldades de termos que precisar muito dos meus familiares. Meu pai antes ele tinha um cargo muito bom na empresa e ele foi perdendo tudo pelo vício. E a gente teve que morar numa casa que o chão era de terra, porque a gente morava num bairro bom, tínhamos tudo do bom e do melhor. Eu estudava em escolinha paga na época, só que depois e eu tinha muita vergonha daquilo, porque assim, eu ia na escola e as crianças tiravam um sarro de mim, porque falavam assim, seu pai é bêbado, né? Então assim, naquela época era muito conflitante isso para mim. E foi muito conflitante, porque a gente tinha uma condição boa, morávamos num bairro bom e tivemos que, de repente, sair daquele bairro. Minha avó vieram morar conosco para poder ajudar naquele momento que a gente precisou, um momento de grande dificuldade. Eles vieram morar conosco para nos ajudar a pagar o aluguel, ajudar com material escolar e procurar uma casa. E a condição financeira para alugar casa naquela época, naquele momento, meu pai, ele mais vivia internado do que em casa, né? Porque ele internava, vinha no Cesário Mota, internava em vários hospitais aqui da cidade, e ele era internado, saía e nada mudava. Ele era internado, saía e nada mudava. E a gente ficava, sabe aquele misto de sentimentos, de ansiedade, que eu achava que um dia ele ia sair e ia mudar. Ele ia sair do hospital e ia mudar. E nada acontecia, nada mudava. E aí nós fomos morar numa casa de chão de terra mesmo. A casa era uma casa mal acabada, mas foi o que deu naquele momento. E eu chorava muito, sabe? Eu não conseguia entender aquilo. Com 12, 13 anos, eu não conseguia entender aquilo. Por que a gente passava aquela situação, o porquê que eu tinha que vivenciar aquilo. Sendo que a gente morava numa casa boa, estudava numa escola boa, num bairro bom, e eu não conseguia entender. E Deus foi trabalhando ali, sabe? Mas assim, era muito
conflitante para mim. E o Senhor sempre nos guardando, mesmo a gente ouvia falar de Jesus, porque na época a vizinha, nós morávamos numa casa e a vizinha, tinha uma vizinha do lado direito que sempre ficava com dó de mim, do meu irmão, mas dó de mim porque eu era mais velha, me levava na igreja católica. E aí eu ficava ali junto com ela, porque eu preferia estar mais para a rua do que dentro de casa. E aí depois também a vizinha do lado esquerdo era evangélica e me levava na igreja evangélica. E eu também gostava de ir na igreja evangélica, gostava de ouvir os louvores, as pregações que tinha nas igrejas evangélicas. E o tempo foi passando, né? Daí a gente, infelizmente, daí meu pai, como ele bebia, saía e voltava do mesmo jeito, ele brigava muito, ele fazia muita briga dentro de casa, jogava comida fora, ele tinha muita amargura no seu coração. E daí a gente teve que mudar na casa de uma outra avó, onde morávamos em 10 pessoas dentro da casa, porque daí tinha minha avó, com a minha outra tia, com seus familiares, e ali nós vivíamos num aglomerado de pessoas, né? Nós dormíamos num quarto só, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, e eu dormia no chão. E muitas das vezes, quando meu pai saía, bebia, voltava do bar, ele vinha e eu já estava deitada, porque daí eu fui trabalhar muito nova para poder ajudar na condição financeira da casa. Eu comecei com 14 anos, eu trabalhei de empregada doméstica, eu ajudava na casa de uma família a lavar pratos, louças, só que dentro daquela casa eu via muita confusão também, separação do marido da mulher, e aí eu ficava ouvindo toda aquela confusão. Eu já vivia num ambiente, num mundo, que eu só via tristeza, conflito, e depois aconteceu isso. Essa família que eu fui trabalhar, o esposo com a mulher brigavam muito. E aí eu ficava lá na cozinha lavando a louça, isso com 13 anos, e eu ficava ouvindo aquelas brigas, confusões, e eu falava, eu não quero isso pra mim, eu não queria aquela vida pra mim, de briga, de confusão, eu não queria. E aí eu chegava pra minha mãe, só que eu queria ajudar minha mãe de alguma forma na parte financeira, porque a dificuldade era muito grande. E aí, irmãos, eu fui pedir para minha mãe, me coloca na guarda-mirim, porque naquela época eu via os guardinhas, sabe? Quem é mais antigo, assim, eu tenho 43 anos, lembra da guarda-mirim. E aí na guarda-mirim falava assim, não, se você entra na guarda-mirim é só para quem precisa, é para os necessitados. E aí eu falava para minha mãe, bom, então eu sou uma necessitada, mãe, me coloca na guarda-mirim, porque eu não quero ficar trabalhando, ajudando lá na casa da mulher, porque tem muita briga, a mulher briga com o marido dela, eu não quero ver isso. E aí foi, irmãos, daí na época, para entrar na guarda-mirim, foi eu e várias pessoas, e daí tinha que fazer uma prova, né? E aí eu falei, nossa, eu nem sei se eu vou conseguir passar nessa prova aí, né? E eu lembro que foi muita gente, e eu fui e fiz a prova, e daí de todo mundo que tinha ido fazer a prova, só eu que passei na prova para entrar na guarda-mirim. E aí entrei na guarda-mirim com 14 anos de idade. Então eu acordava muito cedo, eu acordava às 5 horas da manhã, 4 e pouco, porque daí nessa época eu já morava no SECAP, para vir no centro. Então foi um momento de muita dificuldade, de muita luta. E aí comecei na guarda-mirim, ia trabalhar meu primeiro emprego lá na Codestil, mas eu não desisti. E aí eu ia de manhã, trabalhava o dia todo, e depois à noite vinha e ia na escola. Nossa, foi um momento muito dificultoso. Porém, o tempo foi passando, eu fui estudando, mas eu tinha tudo, irmãos, também para me perder, sabe? Eu tinha tudo, porque daí eu conheci colegas, daí a gente saía, ia para os pagodes, ia no 13 de maio, eu amanhecia nas noites, comecei a gastava o dinheiro, porque eu não queria ficar naquele ambiente da casa, sabe? Aquele ambiente conflitante. Mas daí eu via toda a dificuldade da minha mãe com meu pai, né? Mas minha mãe foi uma pessoa que na simplicidade dela, ela sempre cuidou
com todas as forças sempre de mim e do meu irmão. Em tudo que ela podia fazer para nós, ela sempre fez. Só que ela tinha muita fé. E minha mãe, ela, pela própria parentela, sabe? Ela era muito discriminada porque, assim como a mulher samaritana, que imagina, irmãos, para nós que sabemos a passagem, a mulher samaritana, quando Jesus também fala para ela assim, vai e chama seu marido. Ela fala assim, não tenho marido. Daí Jesus fala para ela, disseste bem, você não tem marido, porque você já teve 5 e esse que você tem também não é seu marido. E daí o que acontece? Ela era discriminada, a mulher samaritana. Por isso que daí também ela ia buscar água ao meio-dia. Porque no estudo aqui que eu fiz, geralmente as mulheres da região, que a gente sabe que os samaritanos não se davam com os judeus, eles buscavam água provavelmente no período da manhã, porque ao meio-dia era um sol escaldante. E aí ela, buscando água, então ela sofria discriminação, assim como minha mãe também sofria muita discriminação pela parentela, né, em relação ao meu pai. Você vai ficar com ele? Larga dele, porque ele é um bêbado, ele é inútil, olha o que ele fez, vocês perderam tudo por causa dele, né? Mas minha mãe nunca perdeu a fé, ela nunca perdeu a fé do jeito dela, eu nunca vi minha mãe reclamando de qualquer coisa. Ela sempre passou lutas, dificuldades, mas sempre de boca fechada, mas com muita fé do jeito dela. Então, irmão, só que ela é assim, se a fé dela, se falasse assim, tem que ir lá no meio do mato, no canavial, para pôr o nome dele lá na terra, para poder parar de beber no pé de cana, você vai, ela ia. Aí se falava assim, não, você tem que ir lá no padre, daí você vai deitar na cama do padre e daí ele vai parar de beber. Minha mãe ia e ela levava eu junto, né? Porque eu era mais velha, então sempre estava junto. Então, era assim, ela buscava e eu acompanhava, porque na situação que tinha, era impossível a situação. E a última vez que eu lembro, meu pai acho que teve umas 20 internação, e da última que ele teve, eu lembro que eu vim junto com ela visitar ele no Cesário Mota. E quando eu vi ele, eu achei que ele estava louco, sabe? Assim, ele estava mesmo babando, cabeça raspada. E aí eu falei, nossa, ele vai morrer, né? Falei pra minha mãe, ele vai morrer, eu acho que ele não vai sobreviver, não. E daí, minha mãe buscando, com fé. E até quando foi, que nem eu falei para os irmãos, um dia, quando a garrafa de pinga ficava do lado da cama, porque ele não tinha nem força mais para levantar para ir no bar. Então ele acordava tremendo, e aí tinha que dar a pinga. A pinga era o café da manhã dele. E aí depois a minha mãe levou, porque assim, ele falou que ele não aguentava mais aquela vida que ele tinha. E aí minha mãe falou assim, então vamos na igreja ali no bairro. Porque muitas das vezes é isso, irmão. Às vezes a gente acha que Deus só vai agir nas igrejas grandes, que Deus vai agir aonde... Mas o Senhor, Ele age onde a gente menos espera. E foi num dia rotineiro. Assim como essa mulher, por exemplo, ela acordou e seria só mais um dia para ela. Seria só mais um dia que ela ia acordar, que ela ia ter que ir lá no poço, que ela ia ter que buscar água, ia ser só mais um dia, como todos os dias. Como todos os dias da nossa vida, a gente sempre faz as coisas rotineiras. Acorda de manhã, se arruma para ir para o trabalho ou para a escola, e daí você vê que nada acontece. Mais um dia, nada acontece. Mais um dia, nada acontece. E aí foi assim, a mulher samaritana achou que ia ser só mais um dia, quando o Senhor Jesus estava ao encontro dela, esperando por ela. E aí foi assim também, irmãos, com meu pai e com a minha mãe. Minha mãe, pela fé dela, porque assim, muitas das vezes, irmão, a pessoa que a gente busca, que a gente intercede, não tem força. Mas nós que somos servos de Deus, que vamos aprendendo, que estamos na caminhada, nós temos que interceder, orar pelas pessoas, pelos nossos parentes, pelos nossos entes queridos. E através disso o Senhor vê e Ele nos recompensa e salva os nossos também. E aí
foi isso, irmãos. Daí meu pai entrou junto com a minha mãe na igreja, segurando nas paredes, porque ele não tinha força mesmo, nem para sentar, ele estava muito magro, e minha mãe segurando com ele. E o pastor, no momento que foi ministrar a palavra, foi e falou para ele: olha, a partir de hoje eu não conheço o Senhor, mas a partir de hoje o Jesus que eu sirvo manda dizer para o Senhor que o Senhor nunca mais vai pôr uma gota de álcool na boca, e o Senhor está liberto. E foram embora, né? Saíram para a rua do bairro simples, né? Bairro ali que a gente morava, no Secap, e foi. E daí minha mãe chegou e contou daí para a família, para nós ali, né? E só que a gente, tipo, será que é verdade? A gente não conseguia acreditar, porque a gente ouvia só falar de Jesus, de Deus, mas a gente não teve um encontro, uma experiência com Deus, entendeu? Que nem essa mulher samaritana teve. E aí, irmãos, os dias, então a gente achava assim, era tanta decepção, que a gente achava, bom, hoje ele não bebeu, mas amanhã ele vai beber. Daí passava mais um dia, hoje ele não bebeu, nossa, amanhã ele vai beber. E a gente acordava assim, sabe, será que hoje ele vai? Daí se ele sair assim, a gente já ficava meio que assim, olhava desconfiado. E aí, para honra e glória do Senhor Jesus, há 30 anos, meu pai nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Glória a Deus mesmo. Ele nunca mais colocou uma gota de álcool. O Senhor honrou a fé da minha mãe, porque minha mãe teve, né, e tem ainda muita fé. E foi isso, irmãos. Só que daí, o que acontece? É a mudança de caráter, né? O tema é sobre mudança de caráter. O que acontece? Muitas das vezes o Senhor está no nosso encontro, Ele faz um milagre, Ele realiza um milagre nas nossas vidas, milagre que a gente pode vivenciar, que a gente vivencia, porque daí eu vi o milagre, eu pude contemplar com os meus olhos o milagre que o Senhor fez. Porém, a mudança de caráter cabe a nós se a gente vai querer mudar de caráter ou não. Porque muitas das vezes a gente tem um caráter de um coração amargurado, triste, contrido. E é isso que acontece com meu pai nos dias de hoje. Ele teve uma experiência, teve um milagre, ele viveu o milagre, ele presenciou o milagre. Jesus estava esperando por ele naquele momento, mas ele não mudou o caráter dele. Ele não teve uma transformação de caráter ainda. Para honra e glória do Senhor, a gente está orando para que ele possa ainda. Hoje ele está com 73 anos, né? E só que ele é uma pessoa ainda amargurada, que guarda muitas coisas do passado, muito rancor, muita tristeza, né? E eu creio ainda que o Senhor pode mudar, transformar. Mas daí, como o irmão Fernando, né, pregou aquele dia também, isso daí falou muito forte também ao nosso coração, que Jesus está à porta. Mas você quer ter uma transformação? Se você quiser, amém. Mas se você não quiser também, sinto muito, né, irmãos? E é isso que eu gostaria de passar para a igreja. Com a minha primeira ministração, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, algo simples que eu vim trazer, mas eu creio que tem edificado a fé dos irmãos, a vida dos irmãos. E é isso, irmão, eu creio assim, que quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, a gente não fica da mesma forma. Pelo menos comigo, com meu esposo, aconteceu isso. A gente tinha, depois, com o passar dos anos, conheci Rogério, a gente a gente tinha uma vida normal. Tipo assim, a gente não bebia, não fumava, a gente gostava de sair, trabalhava, mas era uma vida normal. E daí eu falava assim, nossa, tá faltando algo na nossa vida. Você não acha que a gente tinha que procurar uma igreja e numa igreja? Daí o Rogério falava assim, então vamos na missa. Daí eu falava assim, mas eu acho estranho, porque eu fui muito já na missa e muitas das vezes eu saio do mesmo jeito, não acontece nada. E uma das vezes que a gente foi, o pai do Rogério fazia pouco tempo que tinha morrido, e roubaram o carro. E daí a gente já fala, né, nós nem vê. Daí quando vem, acontece isso ainda, entendeu? Roubam o carro, nem vamos vir mais, daí nós paramos de ir, entendeu? Então a gente não ia em lugar nenhum. Nós, tipo assim,
a gente já foi em espírita, sabe? A gente foi porque falou assim, não, vai lá, que lá você tá triste, depressiva, você vai ser curado. Vai para lugar, a gente ia, mas nada acontecia. Através do testemunho dela. Nesse caso, nós vimos a transformação naquele momento do meu irmão e nós falamos assim, nossa, mas o que aconteceu com ele? Nossa, vamos lá naquela igreja pra gente ver, porque tem alguma coisa de diferente lá naquele lugar, né? Vamos lá, né? Vai lá, fica quieto, senta lá, vamos ver o que tem lá. A gente foi, a gente teve encontro com o Senhor, para a glória do Senhor, tivemos encontro com o Senhor, estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor, passando lutas, dificuldades, mas é o Senhor que vem ao nosso encontro todos os dias, nos fortalecendo, e para a honra e glória do Senhor estamos fazendo a obra do Senhor, e é isso, irmãos.